Como está? Meu nome é Davis, sou policial penal, graduado em História, o que se chama de historiador ou de professor de História pela nossa Constituição Federal. Sou pesquisador em Filosofia e Relações Interpessoais. Antes de iniciarmos, peço alguns segundinhos do seu tempo para inscrever-se no nosso canal aqui no YouTube. E também peço a você algo muito importante, que compartilhe os nossos vídeos, pois conhecimento transforma vidas. E dessa maneira, você também estará nos ajudando a melhorar a nossa relação com as outras pessoas, com a natureza e com o mundo ao nosso redor. Quero que você descubra como finalmente compreender o pensamento filosófico, mesmo que você não seja um acadêmico. Fazer você conhecer de maneira simples e descomplicada, através das nossas aulas, os pensamentos milenares que continuam a impactar a nossa forma de ver o mundo e a nós mesmos e que tanto contribuem para o pensamento crítico e inovador e próprio de cada um de nós. Tudo o que se pensa e se discute já foi filosofado antes. Grandes filósofos escreveram seus nomes na história, através de seus pensamentos e ideias acerca das angústias e problemas de suas épocas. Entre esses eternos gigantes, poderíamos citar alguns que estão entre eles. Nietzsche, que nos faz pensar como passar pelas tragédias da vida e como entender e aceitar o outro como ele é. Platão, que nos ensina que devemos sair da caverna, ou melhor, que devemos sair da nossa zona de conforto e buscar sempre a verdade. Aristóteles, que nos mostra que a justa medida é o caminho para uma vida boa e que ser ético necessita de uma habitualidade. Kant, que demonstra que o ser humano é um fim em si mesmo e que nunca pode ser coisificado e tratado como um meio para se alcançar algo. Sartre, que disse que somos condenados a sermos livres e com isso arcamos com as nossas escolhas. Spinoza, que ensina que não somos apenas razão, mas sim um corpo pensante ou uma mente carnal. Hannah Arendt, que mostra que a indiferença ao sofrimento do próximo é tão cruel quanto uma ação perversa. Entender e conhecer o pensamento desses e de outros grandes filósofos da humanidade nos torna capazes de desenvolver um pensamento mais crítico, o que influencia em nossa postura política, social, moral e ética. Encarar a vida de frente sem temer o porvir. Refletir sobre os grandes dilemas existenciais da humanidade, que nos impulsionam sempre no caminho do progresso. Entender que a filosofia moldou toda a forma ocidental de pensar, a nossa forma de pensar, de viver e de estar no mundo, compreendendo dessa forma melhor a realidade atual que vivemos. Refletir sobre a nossa própria vida, os nossos valores e se escolhemos o melhor caminho na busca da nossa felicidade. E ainda, se preparar para ser impulsionado a pensar fora da caixa, refletir e ter novas ideias. O que hoje é extremamente valorizado no mundo profissional cada vez mais competitivo. Conseguir pensar de forma mais plural e ampla e com isso enxergar saídas para os problemas que os demais não enxergariam. Melhorar a nossa escrita e a forma como nos expressamos, nos auxiliando nos mais diversos campos da vida. Independente se você é um acadêmico ou não, porque a filosofia é para todos que estão dispostos a aprender a filosofar. Você não ter tempo não é uma desculpa, porque filosofar não deve ter pressa. Por isso você não terá prazos. Se você
acha que é um conhecimento complexo demais, eu garanto a você que, devidamente direcionado, você perceberá que é muito mais aplicável e próximo da realidade do que você imagina. Infelizmente, viver sem tempo para refletir sobre as nossas angústias, sobre o que nos move e nos faz continuar a buscar mais momentos alegres, enfim, sobre o mundo ao nosso redor, acaba por sair caro, mais caro do que pensamos. Você sabe bem como isso funciona. Viver sempre correndo de um lado para o outro, se dividindo nas mais diversas tarefas do dia a dia, dormindo pouco com quem você ama. No mundo em que vivemos atualmente, a vida é corrida demais e mal temos tempo para nos dedicarmos ao que nos interessa de fato. Porém, render-se a esse dia a dia acaba se tornando, como eu disse, caro demais com o tempo. Então, filosofar é necessário para a nossa saúde, para o nosso espírito. Sem reflexão, vivemos de forma mecanizada, quase como robôs, reproduzindo o que está na moda, o que é aceito pela sociedade como normal, mesmo que isso lá no fundo acabe por nos deixar infelizes e incompletos. Quando percebemos, estamos tristes, angustiados, ansiosos, ou ainda não estamos atingindo os nossos objetivos de vida da maneira que sabemos que poderíamos. Quando eu ingressei na faculdade de História, logo me deparei com o estudo da filosofia e pude ter um contato mais apurado com o pensamento de alguns filósofos. Busquei da maneira mais didática possível ensinar nas escolas meus alunos a despertarem o senso crítico. Ao contrário, de apenas decorarem o pensamento dos grandes filósofos. Conhecer tais pensamentos é a base de tudo, mas também ainda hoje busco que os meus alunos saibam aplicar esses conhecimentos em suas vidas. Pensando nisso, durante toda a minha trajetória de educador, na minha busca da aplicabilidade desses ensinamentos, acabei por desenvolver uma metodologia que alia o conhecimento do pensamento dos grandes filósofos, a aplicação desses ensinamentos na vida cotidiana, com a compreensão dos textos clássicos e importantes da nossa literatura filosófica. É engraçado como atualmente a figura do filósofo se transformou no imaginário social. Naquela pessoa que não quer nada, largada, mas reafirmo com firmeza que foi a filosofia que transformou a minha carreira profissional e que ela também pode transformar a sua carreira, a sua vida. Através desse canal no YouTube, tomei como missão trazer de volta a importância que a filosofia merece em nossas vidas, pois ela não deve ficar restrita às universidades, mas sim inserida no nosso dia a dia, como era no seu nascimento. Por isso, eu criei esse canal para você no YouTube. Ele é um canal de conhecimento diferente do que você já ouviu por aí. Aqui você não irá simplesmente decorar fatos e acontecimentos sobre a vida dos filósofos, ou mesmo sobre seus pensamentos. Vamos juntos refletir sobre os mais variados temas durante as nossas aulas ou encontros aqui nesse canal, sobre a ótica da filosofia e da história. Enfim, como já mencionei, não sou um professor que ensina sobre como o filósofo X pensava, ou eu sempre tento trazer para o nosso dia a dia o seu pensamento, torná-lo aplicável para o nosso dia a dia. Essa é a chave.
deixo aqui o meu convite para juntos ampliarmos horizontes, te transformando em um verdadeiro filósofo, ou seja, aquele que permite que a reflexão e a discussão filosófica façam parte da sua vida. Tudo isso pensando sempre de maneira clara e simples. Para encerrarmos, te proponho uma breve reflexão sobre a felicidade, tema da nossa aula anterior. Você já se perguntou por que algumas pessoas são felizes e outras não? Onde você está colocando a sua felicidade? Em que tempo ela está para você? Vejo muitas pessoas colocarem a felicidade nos bens materiais, ou em um tempo sempre distante delas. Escuto muito a frase, vou ser feliz depois que me aposentar. Lembro-me, para encerrarmos, de uma reportagem de uma emissora de TV sobre uma enchente no estado do Paraná. Nela, propositalmente, o repórter entrevistou duas mulheres que tinham perdido as suas casas. A primeira chorava copiosamente, dizendo: o rio levou tudo que eu tinha, depois de mais de 30 anos de trabalho. Já a segunda mulher entrevistada também chorava, mas dizia aliviada: o rio levou a minha casa, mas felizmente deixou a minha família e a mim. Deixo essas questões para ajudar a você encontrar as suas próprias respostas. E refraseando, um dos meus professores, que sempre dizia, isso é muito importante, sapere aude, ou seja, atreva-se a conhecer. Muito obrigado pela atenção, professor Davis.